Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá! Boa noite. Eu estava apertando em outra reunião. Gente, que calor. Já começamos, tá, galera? Deixa eu esperar mais um minutinho aí. Tranquilo. Now want you, we can break it down the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. Now want you, we can break it down the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise. Talk about it, 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 talk about it. For me, no sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, because my absence of you suspends control in my mind. I cannot find a way out of here. I want you by my side, so that I never feel alone. We can break it down the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise. Should I talk about it now? Won't you? O pessoal tá entrando ainda. Já começo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Um ano depois consegui. Bora, só um momentinho. Deixa eu pegar uma água. Todo mundo aí? Todo mundo me ouvindo, me vendo? Sim, sim. Legal. E eles estão bem? Tudo ok. Vocês conseguem ouvir alguma música? Agora não. Não? Tá de Não, boa? agora Beleza, então. Então tá só pra mim, então. Eu amo música, eu amo fazer tudo com música. Parece loucura, mas eu amo dar aula com música. Primeira coisa, um aviso, não deixe de curtir a página do Projeto Crescente. Opa, é nóis, hein? Instagram. Uhul! Já tô seguindo já, hein? Ó. Não deixe, porque esse projeto vai mudar de tudo. Já tá mudando, vai mudar ainda mais. Amém. Amém. Saramará. Beleza, vamos lá então. Eu tô feliz,
Geralmente, quando dou aula, eu fico... Mano, meu dia... Não é que meu dia tava triste. Meu dia tava de boa. Aí eu falei, mano, vou dar aula. Aí já fico bem animado, porque eu amo falar. Então, me aguente. Beleza? Espero que vocês estão bem. Estejam bem. Imagina que você gosta de falar. Espero que vocês estejam bem de verdade. Algumas pessoas não vão participar hoje. Eles mandaram mensagem para mim. Um dia cansativo, bem cansativo, até demais para eles. Então, que possamos orar e declarar o descanso na vida deles. Amém? Vamos lá, né? Terça-feira. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Parece que vai continuar ainda mais 15 dias, até dia 30, né? Mas parece que vai continuar mais 15 dias as restrições em São Paulo, no estado de São Paulo. Não sabemos como vai ser, mas, por enquanto, uma pré-notícia é isso. Mas não tem problema, porque nós estamos fazendo as aulas online, tem os vídeos gravados. Falando nisso, vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei? Eu teve a videoaula, certo? Certinho, quando nós gravamos, quando nós fizemos ao vivo, e teve um vídeo pequenininho. Quando vocês puderem assistir, que é muito importante, que é a estrutura e direção. Eu fiz bem compacto. Realmente vocês ouvirem e falar, mano, é isso, não tenham dúvida, 10 minutinhos, não vou enrolar. Porque eu sei que, igual eu falei, o dia já é cansativo, ainda mais em uma pandemia, eu creio que algumas atividades ainda ficam ainda piores. Beleza? Então é isso. Orem pelo nosso STF, porque a cada dia que passa, mais decisões erradas, mas enfim, orem por isso. E vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Beleza, então eu falo. Segue o barco. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu tô compartilhando algo errado, peraí. Essa aqui é minha música de fundo, galera. Peraí que eu compartilhei errado. Isso aqui. Beleza, muito top. Vamos fazer o mesmo esquema de semana passada. 40 minutos, intervalo, 40 minutos. Pode ser? Ô, Rafa, a Oi. gente tá ouvindo música. Vocês estão ouvindo música? A música é boa, mas eu acho melhor Obrigado, a gente obrigado. não ouvir. Tira o som de fundo, senão não fica legal. Entendeu? Uma boa escolha, pelo menos. Obrigado pela... A música é boa, mas agora acho que não rola. Agora vocês podem ver e não ouvir, certo? Exato. Ok. Obrigado. Obrigado pelo atento. Vamos lá. 40 minutos, intervalo 40 minutos, pode ser? Talvez seja menos hoje, porque o assunto é mais compactinho hoje. E semana que vem nós faz um resumo bem da hora. Um resumo, tipo, cara, como que isso se aplica na minha vida dia a dia? Como isso se aplica dentro da minha igreja, beleza? Hoje é uma aula bem prática também. Mas semana que vem vai ser mais ainda, porque é um resumo de tudo. Eu quero que seja de uma forma bem, tipo, cara, é isso, vou fazer isso. Vou fazer isso no meu trabalho, vou fazer isso na minha escola, vou fazer isso na minha faculdade, enfim. Beleza? Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre um pilar, que foi a criação. A cosmovisão é composta por 3 pilares: criação, queda e redenção. Semana passada nós aprendemos sobre criação, nós aprendemos que todas as coisas foram formadas, criadas por Deus. Amém? Beleza, muito bom. Se você não estava na aula passada, pega os slides, pega as aulas da semana passada, que dá para dar uma lida. Se você tiver dúvida, pode perguntar também, sem erro. Beleza? Vamos lá. É bem isso. Nós somos cristãos, ok? Se nós eliminamos Gênesis 1, 2 e 3 da nossa vida, do nosso intelecto, da nossa cabeça, o cristianismo não tem sentido. Nem a volta de Jesus tem sentido, melhor dizendo, nem a vinda de Jesus, a primeira vinda, que ele morreu numa cruz, tem significados se não existisse Gênesis 1, 2 e 3. O que isso significa? Que o evangelho começa em Gênesis 1. O evangelho começa quando nós fomos criados.
quando Deus fez a terra, quando Deus fez o ser humano, ok? Então, é muito importante aprender isso. Então, não esqueçam, Ok. Gênesis 1, 2 e 3 é muito importante. Cara, se eu fosse vocês, é o que eu faço, geralmente eu faço isso. Leia Gênesis 1, 2 e 3 todo mês, tá ligado? Uma vez, pelo menos, dá uma passadinha lá, rapidinho, dá uma lida, fala, cara, eu sou imagem e semelhança de Deus. Principalmente quando você está numa crise de identidade. Cara, quem eu sou? O que eu estou fazendo? Por quê? Por que minha vida está assim? Por que minha vida é uma droga? Por que isso? Por que aquilo? Enfim. Cara, leia Gênesis que isso... Não garanto que isso passe, esses sentimentos. Mas eu tenho certeza que o sentimento de paz no seu coração vai ter. Porque você vai realmente saber qual é a sua identidade. Beleza, então nós falamos sobre criação. Hoje vamos falar sobre queda. Está lá em Gênesis 3. É Gênesis 3, eu acho? Acho que é Gênesis 3. Eu marquei aqui e eu tenho quase certeza. Por quê? Lá fala que do pecado de Adão e Eva. Todo mundo sabe a história, mas eu vou contar aqui de uma forma bem simples. Deus criou todas as coisas. Ele falou para o ser humano, cara, vai lá, domine sobre todas as coisas que eu criei. Minha internet está mais ou menos, né? Se minha internet travar, galera, me dá um aviso aí, beleza? Tá, beleza. Então, Deus criou todas as coisas, ele entregou essas coisas para o domínio do ser humano. O ser humano tinha comunhão com Deus todos os dias. O ser humano deu nome aos animais. Cara, o ser humano tinha funções quando Deus criou ele. Porque Deus tinha dado talentos, tinha dado missão, tinha dado trabalho para ele. Ok, muito bom. Porém, Adão e Eva fizeram a cagada de pecar. Nós fizemos o dever de pecar. Essa queda é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque aqui começa tudo. Sabe quando aquela pergunta fala, tipo, se Deus existe, por que existe o mal? Já perguntaram isso para você, certeza. Se Deus existe, por que tem tanto sofrimento no mundo? Se Deus existe, por que está tanta fome no mundo? Peraí, aqui. Se Deus existe, por que não estamos sofrendo? Enfim, tenho certeza que já perguntaram isso para você ou você já ouviu essa pergunta. Pela seguinte maneira. Não existia o mal quando Deus criou todas as coisas. Não existia mal quando Deus criou todas as coisas. Amém? Aí você pode me questionar falando, mas o diabo existia. Beleza, o diabo existia, mas ele não tinha poder de nada. O poder que Satanás teve sobre a terra só foi atribuído a ele quando Adão e Eva pecaram. Beleza? Aqui já entendemos um ponto. Se Satanás não tinha poder antes e teve poder quando Adão e Eva pecaram, isso significa que o surgimento do mal, o surgimento da falta de certo e errado, a falta de moralidade, surgiu por causa do ser humano e não por causa de Deus. Então, quando alguém falar para você, porque Deus existe o mal, você fala, porque existe você e eu. Nós somos o motivo do mal existente no mundo, por causa do nosso pecado. Amém? Caramba, tem bastante gente entrando aqui. Tá entrando. Manda bala. Entendeu? Então, a queda mostrou algo para nós. Fundou algo na Terra. Fundou o mal. Fundou o quê? Antes tinha o certo e errado. Bem fixo na nossa cabeça. O certo e errado. O ser humano entendia isso. A partir do momento que ele pecou, esse sentido de certo e errado ficou meio deturpado. Porque todo o nosso intelecto, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso corpo foi deformado pelo pecado. Agora nós não sabemos o que é o certo e errado. Nós só sabemos o certo e errado quando nós temos comunhão com Deus, com Cristo. Ou seja, se nós não temos comunhão com Cristo, nós não sabemos o que é o certo e o que é o errado. Rafael, nós somos bons cidadãos. Beleza, vocês são bons cidadãos. Mas ser um bom cidadão não significa que você é salvo. Não significa que você é filho de Deus. Eu vou explicar isso porque parece pesado, e é pesado, mas é muito importante.
Nem todos são filhos de Deus, amém? Nem todos são filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus quando nós aceitamos Ele como um pai. Amém? Nós só somos filhos de Deus quando o Espírito que clama, Abba, Pai, começa a habitar em nós. Lá em Romanos 8 explica isso muito bem. Então, beleza? Então, aqueles que estão lá são criaturas de Deus, as pessoas do mundo são criaturas de Deus, mas só se tornam filhos quando eles aceitam Deus como um pai. Amém? Isso é muito importante. Se eles não aceitam Deus como um pai, eles não sabem o que é certo e errado, eles não sabem a salvação da terra, eles não sabem como trazer realmente paz para a terra, porque eles não têm um centro, eles não têm Deus como o centro deles. Amém? Deixa eu compartilhar essa tela aqui sem o som. A música está da hora, mas, enfim. Aqui. Então, aqui. Eu vou ler com vocês, tá? Pecado não é apenas o que fazemos, mas o que nos leva a fazer o que fazemos. Ou seja, a teologia reformada, esquece essa parte, mas enfim, a teologia reformada enxerga o pecado permeando muitos de nossos bons atos, nossas boas obras. Ela entende que o pecado afetou não apenas o nosso ser, mas todo o nosso habitar, física e moralmente. O que isso significa? O ato de pecar não está somente tipo, cara, eu fui lá e roubei. Fui lá e matei uma pessoa. Isso é pecado, amém? Tem, né? Não tem outra justificativa, é pecado. Porém, antes de cometer esse ato, já somos pecadores. Nós não pegamos um pecado, ok? Pecado não é uma gripe. Tipo, estou passando aqui e peguei um vírus. Não, pecado não é isso. Pecado já somos nós, na nossa essência. Então, é isso que ele está dizendo. O ato de pecar, nós cometemos, mas não é apenas isso que é pecado. Nós já somos pecadores. Nós precisamos entender isso muito bem. Entender também que o nosso pecado, lá em Adão e Eva, danificou a nossa terra, danificou a parte física da natureza. Por que a natureza geme e estremece? Por causa do rompimento que teve lá em Adão e Eva. Ok? Não estou justificando que um tsunami é por causa do pecado, ok? Por causa do pecado dos dias atuais. Eu estou dizendo que lá atrás, no pecado de Adão e Eva, foi quebrado o domínio homem-natureza. Ok? Então, o pecado, o que eu quero que vocês entendam. Surgiu o pecado e nós somos pecadores. Ponto, acabou. Isso não muda. Amém? Não muda. Opa, tem que baixar aqui. Ô, Rafa, Pode falar. então seria correto dizer que o pecado, ele está na nossa essência, né? E Deus é nossa referência para não cometê-lo. Eu poderia dizer isso, né? Isso, basicamente isso. Nós somos frutos do pecado. Então, a nossa essência, já somos pecadores. Ele se tornou fruto dentro de mim, o fruto do pecado, por Adão e Eva, certo? Isso Porque aí. nós somos criados em excelência. Isso Aí, aí. após Adão e Eva, ele se tornou fruto da nossa essência. Isso. Que aí a gente se desenvolve-se ele quando não tem a Cristo e assim sucessivamente. É isso? Perfeito. Mas lembrando um ponto que é muito importante. O pecado não destruiu o homem totalmente. Tipo, totalmente no significado de que agora o pecado nos tornou um nada. Não, nós não somos um nada, ok? Nós somos criaturas de Deus. Isso nunca vai mudar. O problema é que o pecado distorceu toda essa criação. Ou seja, aquilo que era perfeito, o pecado veio e distorceu. A partir de Jesus, que trouxe a redenção, agora nós podemos ser reformados, restaurados para a perfeição. Ok? Ou seja, o pecado não nos tornou um nada. Amém? O pecado só distorceu aquilo que era perfeito. Então, não pense que o pecado nos tornou um nada. Amém? Fala, Gil. Então, deixa eu ver se eu entendi corretamente. O pecado, na realidade, ele deu legalidade para Satanás. É isso? Isso. Em outras palavras... Se não houvesse tido o pecado original lá de Adão e Eva,
Satanás continuaria sendo quem sempre foi, sem poder algum, um nada, um zero Sim, à esquerda. hipoteticamente falando, sim. Isso é mesmo. Então, ou seja, depende de nós para que ele caia, para que ele não tenha Isso. força. A Elizabeth vai falar, mas peraí, Elizabeth, um pouquinho. É Betinha, né? Eu acho que é Betinha. Mas, enfim. Voltando para você. Não apenas depende de nós, mas lembrando que Deus é soberano. Uhum. Quando nós falamos que Deus é soberano, significa que ele tem conhecimento de tudo e tudo está debaixo da soberania dele. Está tudo debaixo das ordens deles. Claro, depende de nós de realmente buscarmos ter um relacionamento com ele. Depende de nós termos uma vida de oração com ele, uma vida de jejum com ele. Mas, claro, nunca se esquecendo que é tudo debaixo da soberania dele. Amém? Tá. É um ponto, você falou corretamente, é só um ponto para entender que está tudo debaixo dele, nada escapa dele. Nem nossa vontade escapa dele. Então, isso que eu acho incrível, entendeu? Não é perfeito. O pecado deu domínio, é como se fosse assim, ó, eu tenho uma terra. Pequei, errei, entreguei esse domínio para Satanás dominar a terra. Tá. Bom? Betinha, é Betinha? Não, mas não era nada não, foi sem querer, Rafa. Tranquilo, fechou. Seguindo Mas é a Betinha, né? Beleza, tá como Elizabeth, eu fiquei na dúvida, eu falei, será que é Elizabeth? Vocês estão me vendo? Não, né? Não, Tá, então não sei como que faz, eu esqueci. é só apertar na câmera do lado, não tem um microfone? Tem tem uma câmerinha do lado, só apertar nela. E falar ativar, alguma coisa assim. Não tem, não. Ai, tem que virar assim. Eu mostro para vocês Não, depois. mas tudo bem. Manda ver. Continua aí. Fechou. Deixa eu voltar aqui. Beleza. É aqui que nós acabamos de falar. Ó. Nada escapa. Opa. Agora eu estou vendo vocês. Agora tá. Nada escapa aos efeitos da queda, porque o pecado é algo profundo em nossa humanidade. Somos manchados na raiz, ou seja, na essência, na fonte de nossa personalidade. O pecado está enraizado em nosso coração. Eu amo o Salmo 51. Quando Davi erra, quando ele mata o cara lá e o filho dele morre, ele escreve Salmo 51, onde ele fala assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me tires da tua presença. Salmo 51, verso 11, se não me engano. Eu acho isso incrível porque realmente ele está entendendo que não é apenas um pecado que ele cometeu. Ele está entendendo que ele é pecador. Ele depende totalmente do Espírito Santo, ele depende totalmente da presença de Deus na vida dele. Eu acho isso incrível. Leiam Salmo 51. Eu choro quando eu leio. Mas, enfim, é isso. Romanos 8, 20, 22. Vamos ler lá. Abre a Bíblia rapidão. Se quiser, eu abro aqui, eu leio para vocês. Romanos 8, 20, 22. Vou começar no 19, tá? Fala assim, ó. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, Deus, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Cara, se você ler Romanos 8, você vai entender Gênesis 1, 2 e 3. É incrível, porque ele está falando assim, a terra clama pela manifestação dos filhos. Isso não quer dizer apenas a nossa atenção em relação à natureza, mas em relação a tudo, em relação ao que Deus pode fazer. Quer ver um exemplo prático? Brasil. O Brasil está numa crise social, política, sanitária, econômica, ou seja, tudo que era para dar errado está dando errado. Glória a Deus por isso.
Parece loucura vocês falarem, mano, como assim você tá falando glória a Deus? Cara, eu tô preocupado, eu xingo, eu olho político e falo, mano, aqueles caras são imbecis. Eu xingo, tipo, Deus, me perdoa. Mas eu tenho que olhar para aquilo que você está fazendo. E eu sempre tenho um entendimento que nas piores crises é quando um avivamento acontece. E um avivamento só acontece quando nós pedimos perdão. Então, a manifestação dos filhos, escrita aqui em Romanos 8, algo que o pastor está falando nesses últimos 2 cultos, é basicamente o quê? É basicamente você entender, cara, Cristo em mim, Deus soberano, Deus, faz de mim um entendimento que eu sou um pecador, que eu preciso de você e eu preciso entender que é através da sua presença que o Brasil pode ser transformado. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Romanos 8, leiam Romanos 8. Deixa eu voltar aqui. Aqui está falando aqui, eu escrevi aqui, tá vendo? Vocês estão lendo aí, né? Pecado e instituições. Arte, tecnologia e sexualidade. Como assim? Quando o pecado se fez presente em nossas vidas, não apenas o nosso corpo foi deturpado. Todas as coisas foram deturpadas. A política foi deturpada, a educação foi deturpada. Rafael, mas como assim? Educação no Jardim do Éden? Lembre-se que o pecado não foi apenas naquele momento, mas para todo o resto da história. Ou seja, então ele já mudou algo que está acontecendo hoje. Nós vemos política lá em próprio Abraão, já em Sodoma e Gomorra, já vemos política sendo deturpada. Ou seja, tudo foi deturpado por causa do pecado. Todas as coisas criadas foram deturpadas. Principalmente a nossa sexualidade, a nossa criatividade, enfim, todas as coisas. Eu falo bastante de sexualidade naquele vídeo de 10 minutos que eu mandei para vocês. Quando vocês tiverem um tempinho, não sei se vocês viram, mas enfim. Legal, é aqui que eu queria chegar. Eu amo essa parte. Beleza. Dicotomia, lembra que eu falei para você do sagrado e secular? Essa visão, tipo, o sagrado, o secular, as coisas do mundo, as coisas espirituais, enfim, essas coisas são ruins porque nos leva ao politeísmo, nos leva à idolatria. Porque se nós entendemos que Deus não é um Deus apenas nas coisas espirituais e não nas coisas seculares, então estamos colocando um Deus secular e um Deus sagrado. Agora, se nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus, só existe um Deus. Pesado, né? É pesado isso mesmo. Então, parem de falar que existem coisas seculares. Não existem coisas seculares. Amém? Todas as coisas foram criadas por Deus. O que me manda no nosso coração que diz que é pecado, não. Amém? Quer ver um exemplo prático? O esporte. O esporte é bom? É bom, né? Dá um sim com a cabeça aí. O esporte é bom. Quem pratica esporte? Eu faço academia. Eu amo fazer academia. E correr. E jogar tênis de vez em quando. Porque eu não sou bom. Mas eu jogo porque eu gosto. Mas existem coisas boas no esporte, ok? Eu já falei coisas boas. Mas também existem as coisas ruins. Quer ver um exemplo prático? Eu sou palmeirense. Infelizmente... Vai, Palmeiras. Tá mal, grande. Assim não, pelo amor de Deus. Desculpa, galera. Desculpa aí, galera. Desculpa decepcioná-los. Mas existem as coisas boas. Cabeça, não. Existem as coisas boas no futebol, ok? Cara, eu amo jogar bola, eu amo torcer. Porém, existem também as coisas ruins em coisas boas. Por exemplo, a torcida organizada. A torcida organizada é uma bosta. Por quê? Eles idolatram o futebol. Ou seja, uma coisa boa não fala se é pecado ou não. Ou seja, o esporte não é pecado. Mas como nós fazemos, o que fazemos dele é pecado ou não. Tipo, se eu gosto de jogar futebol, se eu gosto de assistir o meu futebol lá todo domingo, cara, isso não é pecado. Amém? Mas agora se eu começo a idolatrar o esporte acima de todas as coisas, acima da minha própria família, acima do próprio Deus, isso se torna pecado. Ou seja, não é a coisa criada que tem pecado, é como nos comportamos com ela. Amém? Amém, Rafinha. Deixa eu colocar um adendo aí. Rafinha, deixa eu colocar um adendo também aí. Manda bala. Eu também gosto de futebol, mas ultimamente eu não tô assistindo, porque você está falando a verdade. Por que eu vou idolatrar uma coisa que não vou ganhar dinheiro nem com isso, né, Rafinha? Então você tem razão, é isso mesmo, entendeu? Eu aprecio o futebol, mas não vou idolatrar. Eu tô com o tiquê, né? E basicamente isso. É como se fosse qualquer outro esporte, qualquer outra coisa em relação a isso. Tipo, cara, falta 10 minutos só. Beleza.
Por exemplo, seja qualquer coisa, seja, sei lá, uma Coca-Cola. Cara, eu amo tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola é pecado? Não, não é pecado também. Não é pecado. Mas se você começa a se viciar em Coca-Cola, você quer tudo Coca-Cola, você quer café da manhã, café da tarde, almoço, janta, hora de dormir, madrugada, Coca, cara, tem uma coisa errada aí. Ou seja, você se tornou viciado de uma coisa. Ou seja, o vício é pecado. Amém? Entendo isso de uma Amém. forma... Eu estou dando exemplos banais, mas tem exemplos mais sérios, como política. Política é um assunto mais sério, ok? Cara, não é pecado você acompanhar a política. Não é pecado você se tornar um político. Não é pecado você ir lá e eleger um candidato. Muito pelo contrário, isso é seu dever. Até na Bíblia fala isso. Está lá em Isaías 33, se eu não me engano, onde ele fala sobre poder legislativo, judiciário e... Qual que é outro? Eu sempre esqueço. Executivo. Executivo, obrigado. Ele fala isso, muito bem. Porém, quando nós começamos a idolatrar um candidato, nós já estamos mostrando que o candidato é o nosso ídolo. Quando nós começamos a idolatrar um partido, mostramos que o nosso coração é idólatra a isso. Quando nós começamos a defender mais direita e esquerda do que o próprio Deus, já mostramos que o nosso coração está errado. Amém? Amém. Amém? Deixa eu voltar lá rapidão para ver o que tem escrito lá. Aqui muito bem, ó. Lutar contra o mundanismo, ou seja, coisas erradas, não é uma guerra apenas contra práticas e ideologias que estão fora de nós. Ok? Porque existem coisas erradas fora de nós, ok? A pornografia é errada de qualquer forma fora de nós. Sei lá, outros exemplos. Roubar é errado de qualquer forma fora de nós. Ou seja, mas não é apenas sobre o ato em si, mas o que está dentro de nós. Diz respeito a vigiar todo tipo de raciocínio e estilos de vida que encontra em nosso interior. Amém? Então, preste muita atenção nisso. O seu coração é o mais importante. Do seu coração flui a vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. O problema em falar... Aqui eu já falo um pouquinho mais... acompanhando esse raciocínio do mal estrutural. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, né? É que essa ideia contribui para a despersonalização da culpa. Por exemplo, quando o brasileiro cansado da corrupção afirma que o problema é o sistema, o problema é o STF, o problema é o legislativo, o problema é o executivo, ele está errado a falar dessa forma. Por que nós estamos errados em falar dessa forma? Porque o mal em si não é o sistema, mas as pessoas que fazem parte disso têm uma moral, uma ética totalmente deturpada pelo pecado. Ou seja, o mal não é o sistema, mas é a moral em si. O mal não é o sistema, a política. O mal é como nós colocamos o nosso coração em relação a isso. O mal não é a pobreza, mas é como nós se lidamos com a pobreza. O mal não é a injustiça política. O mal é como nós comportamos em relação a isso. Ou seja, o sistema só é influenciado por causa de um ser humano. Amém? A sociedade não nos influencia. Nós influenciamos a sociedade. Amém? Isso é muito importante saber. O Russell fala ao contrário. O Russell fala que a sociedade, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas isso é uma mentira. Porque, como nós aprendemos aqui, o mal que está em nós, já nos tornamos ruins. Nós somos um homem mau. Porém, com Cristo, nós nos tornamos bom. E por Cristo, nós influenciamos uma sociedade. Amém? Amém. Legal. Tem dúvidas? Tá de boa? Esse último é o Jean-Jacques Rousseau que você falou, né? Isso, falou isso né? mesmo. Do contrato social. Eu lembrei dele casualmente aqui. Muito bom. Beleza. Eu tenho 5 minutos. Vamos ver se dá para falar uma coisinha. Acho que tem mais alguma coisinha, não. Depois da redenção. Então, vou voltar aqui rapidão para encerrar essa parte. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o pecado, saber do pecado, estudar o pecado, é algo muito importante. O porquê? É porque a partir disso nós entendemos a nossa posição na Terra. É a partir desse momento que nós entendemos o sofrimento e o mal existente na Terra.
É dessa forma que nós entendemos até o nosso próximo. Porque para pensar, se eu sou pecador e meu próximo também é pecador, mostramos que existe algo além disso. Existe a criação que Deus criou, ou seja, algo bom. Ou seja, se o ser humano foi algo bom e tem um pecado nele, é interessante nós olharmos através do pecado, através disso. Amém? Então, o pecado nos ensina a nos lidar um com o outro. Entender o pecado também nos ensina a entender o certo e errado. Amém? Porque a partir do momento que nosso intelecto é deformado, nós não podemos mais acreditar em nós mesmos. Tipo, no sentido de, cara, eu determino o que é certo e o que é errado. Eu vou determinar na sociedade o que é certo e errado. Não, cara. Se a minha mente foi danificada pelo pecado, cara, eu não posso mais definir isso. A única pessoa que pode definir o que é certo e errado, ou seja, um padrão, é o próprio Deus. É aqui que nós entendemos que os ateus não têm base moral. Os naturalistas não têm uma base moral. Por quê? Porque eles não têm um absoluto. Eles não têm uma verdade absoluta. Entendeu como tipo, tudo faz sentido? Então, quando você é crente, você fala, cara, eu não creio em verdade absoluta, você está sendo um babaca. Por quê? Porque é muito importante vocês acreditarem numa verdade. E a única verdade nossa é quem? Jesus. Amém. Terminei bonita, né? Terminei igual um pastor, igual um crentinha. Vocês entenderam? Estão quietos? Estão olhando com uma cara Entendi. de... Inclusive, Caramba. Rafinha, eu cheguei na parte do livro que fala justamente sobre isso, uma vida de propósito, né? Legal. Que fala Boa. exatamente isso. Top, top. Falando de conhecendo a igreja, eu vou dar uma notícia para vocês depois, mas só depois. Mas a galera do Conhecendo a Igreja. Beleza? Mais uma vez, para quem chegou agora, curta a nossa página lá do Instagram, Projeto Crescente. Amém? Tchau! Tchau! Eu gosto assim dessa menina, ó, viu? A animação. Fala tchau, não, fala oi. Beleza? Intervalo. Oi, tudo bem? Tchau. Tchau, por que tchau? Deixa ela aí, pelo amor de Deus. Então, galera, estamos 2 minutos adiantados. Toma uma água, lava o rosto, dorme. Cadê? Dorme não. Só não levanta. Aí não tá, né? Toma um cafezinho, espreguiça aí, beleza? Mas vocês estão entendendo mesmo? Tá ok? Tá bom? Estou quietinha de cansaço. Eu imagino. Eu também hoje eu acordei com sono, tá ligado? Nossa, eu acordei querendo voltar pra cama. Eu também, Rafa. Eu estou esgotada, física, emocionalmente. O cansaço mental é assim mesmo. Isso aí eu também tô tendo também, a mesma coisa. Mas dá tudo certo, né? Amém. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então... Boa. Nós só dependemos dele. Essa passagem aí é fantástica, viu? Top. Beleza? Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.